7 atos diabólicos que o Vaticano escondeu de você até hoje. Mas hoje irei resumir tudo para vocês. Se inscrevam no canal e dá uma curtida. A cidade do Vaticano é conhecida no mundo todo por ser considerada um local sagrado e de sede da Igreja Católica, e o menor estado soberano do mundo, ficando sob a responsabilidade da Itália, enquanto o Papa tem proteção da Guarda Suíça. Você pode não saber ou não conhecer, mas a cidade possui um chamado Arquivo Secreto do Vaticano, que foi fundado em 1611 pelo Papa V. Consiste em um repositório considerado extremamente seguro, onde são armazenados os documentos mais valiosos e antigos de toda a Igreja. O acesso é restrito, sendo que apenas funcionários autorizados do Vaticano podem entrar. Ainda assim, é preciso de uma carta de recomendação. Como não são bastante, ainda precisam mencionar o que extremamente precisam buscar ali dentro, mesmo sem saber ao certo o que podem encontrar. Fato é, tudo aquilo que está guardado sobre todo esse sigilo acaba levantando inúmeras suspeitas. Existe muito material oculto guardado ali dentro, o que leva muita gente a acreditar que o conteúdo pode ser diabólico. Pensando nisso, vamos separar 7 coisas diabólicas que podem estar escondidas no Vaticano. Fato número 1. A árvore genealógica de Jesus. Embora a ideia que Jesus tenha tido família e filhos não seja aceita pela comunidade cristã, vale considerar que pouco se sabe sobre o que aconteceu em sua vida, desde a infância até os seus 30 anos, pouco antes de ser crucificado. Dessa forma, pode-se realmente que tenha iniciado uma família, ou chega a levantar questões sobre a sua linhagem. Algumas teorias alegam que o Vaticano guarda 7 chaves arquivos que revelam tais informações. Afinal, se existisse alguém vivo que fosse descendente direto de Jesus, o Papa não teria função nenhuma como intermediante entre Deus e humanidade, uma vez que aquele seria descendente da divindade. Isso traria enormes complicações para a Igreja Católica, mas também não seria tão simples assim. Considerando o período em que Jesus provavelmente viveu, estima que cerca de 600 a 1 milhão de pessoas poderiam ser seus descendentes, carregando um traço biológico. De qualquer forma, a Igreja se envolveria em um grande escândalo caso algo do tipo viesse à tona. Número 2. O terceiro segredo de Fátima. Foi no ano de 1917 que 3 crianças tiveram a visão da Virgem Maria. Ficaram conhecidas então como as Pastorinhas de Fátima. Receberam 3 visões proféticas, onde a primeira e a segunda falavam sobre a visão do inferno e o incumulado coração de Maria, que descrevia sobre a destruição de almas pecadoras, em uma súplica para que a Rússia se contravessesse aos ensinamentos da Virgem. Caso contrariasse, trariam guerra e perseguições ao mundo. Bem, parece que foi certeiro. Ambos foram publicados no ano de 1941, mas o terceiro segredo ainda permanece em sigilo até o ano 2000. Foi o Papa João Paulo II que decidiu revelar, chamado de Atentado ao Papa. A terceira profecia dizia que havia uma batalha apocalíptica entre o bem e o mal, tendo o Papa como alvo principal. Apesar disso, muitos acreditaram que essa não era a verdade sobre o mistério. O próprio Papa Bento chegou a sugerir em 2010 que o verdadeiro segredo não havia sido revelado, apesar de o Vaticano contradizer essa história. E aí vocês, o que você acha de qual seria esse mistério tão revelador, que ainda não nos foi contado? Diz aí no comentário o que vocês acham. Mistério de número 4. Artefatos extraterrestres. Pode parecer estranho, mas o Vaticano está muito aberto à possibilidade da existência de vida extraterrestre. O Observatório do Vaticano, por exemplo, é utilizado para encontrar planetas parecidos com a Terra, e tudo indica que tal prática não é recente, muito antes do caso de Rosen, ocorrido em 1947. O Vaticano já colecionava artefatos e documentos técnicos
que garante a engenharia de armas alienígenas. Apesar de não existir evidências físicas que comprovem a afirmação, os arquivos do Vaticano têm extremamente propósito de esconder informações para o qual o mundo ainda não está preparado. Um exemplo é o terceiro segredo de Fátima, que ficou escondido durante tanto tempo. Mistério de número 4. O cronovisor. Declarações do padre Ernest, que morreu em 1992, chocaram o mundo. Ele afirmou ter visto o discurso de Napoleão e até mesmo de Jesus na última ceia, até o momento de sua crucificação. Mas como isso é possível? Como poderia ser possível isso, sendo que tais eventos aconteceram há tanto tempo? Bem, segundo seu relato, foi tudo possível graças a um dispositivo chamado cronovisor, uma espécie de TV, em que qualquer evento do passado poderia ser transmitido. De acordo com o padre, o aparelho foi desenvolvido pelo cientista Enrico, um criador do primeiro reator nuclear, envolvido na criação dos primeiros foguetes espaciais. Dessa forma, foi publicada uma misteriosa foto de Cristo no ano de 1972, na revista italiana. Mas é claro, essas informações levantaram enormes dúvidas. Está parecendo mais com aquela série da Netflix, onde as pessoas entram na caverna e podem voltar para o passado ou até mesmo avançar para o futuro. E a evidência que o dispositivo realmente existia teria sido destruída após o Papa Pio e Benedito entrarem em um acordo, alegando que aquilo seria uma ameaça à humanidade. Ernst e os outros cientistas teriam encerrado o projeto do cronovisor, mas alguns religiosos acreditam que o Vaticano ainda tem posse do dispositivo original. Mistério de número 5. O Diabo. Gabriele Amorth faleceu em 2016. Foi o mais antigo e famoso exorcista do Vaticano. Ele realmente sabia reconhecer um demônio e alegava já ter tido a oportunidade de estar cara a cara com o próprio. Segundo suas palavras, Satanás é puro espírito, embora às vezes pareça um animal furioso. Usando um ritual do ano de 1614, o Papa Paulo V, Amorth, afirmou ter conduzido o diabo sob circunstâncias assustadoras. Em 2010, ele virou manchete, alegando que o Satanás estava no Vaticano, e tudo indica que ele não estava falando no sentido figurativo. Em sua opinião, os escândalos de corrupção que assombram a Igreja nos últimos anos tiveram relação direta com o Senhor do Submundo, o que estava posicionado ali. O Papa Paulo VI chegou a dizer algo parecido em 1972, alegando que, de algum lugar, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Mistério de número 6. Prova que Jesus não foi crucificado. A crucificação de Cristo é um dos símbolos mais preciosos para os cristãos. Sem ela, diversos outros fatos acontecidos na Bíblia simplesmente perderiam sentido. No entanto, segundo Michael, nada disso aconteceu, pelo menos não do jeito que conta o livro sagrado. Ao contrário do que você pode estar pensando, ele não nega a existência de Jesus. Pelo contrário, apenas diz que sua crucificação foi uma fraude. Isso mesmo, para o autor, Jesus teria feito um acordo com Pôncio Pilatos, uma vez que era do interesse de Roma matá-lo vivo, apesar de toda a pressão que recebiam para matá-lo. Isso porque Jesus teria instruído seus seguidores a pagar imposto. Dessa forma, o melhor que poderiam fazer seria fingir uma crucificação. Teria então simulado o ato, fazendo com que os inimigos de Jesus ficassem satisfeitos, a tempo de salvá-lo da morte. Novamente, não existem provas e alegações, mas Bright chegou a ser odiado por muitos cristãos que souberam da sua teoria. No entanto, ele afirmava que a prova disso estava escondida em um importante documento, desenterrado pelo Papa francês. Pouco tempo após a descoberta, o padre ficou muito rico, o que sugere que ele vendeu as informações para o Vaticano, que escondeu os documentos até hoje. Mistério de número 7. Prova que o Papa Pio XIII ajudou Hitler. Pio XIII ganhou o apelido de Papa de Hitler, uma vez que ele nunca condenou abertamente os nazistas. Apesar disso,
o Vaticano acredita firmemente que o Papa nunca foi a favor. Alegam que ele chegou a espalhar panfletos pela Alemanha nazi, condenando o regime sob a perspectiva cristã, chegando a salvar cerca de 800 mil judeus do extermínio na Europa Oriental. Os encontros que ele tinha com os líderes nazistas, portanto, não seria para apoiá-los, mas sim para responsabilizá-los. Considerando tudo isso, até parece que o Papa Pio XIII foi apenas alvo de difamações fantasiosas, a não ser que deixamos de lado dois pontos. O primeiro, o Vaticano até hoje se recusa a divulgar provas da atuação do Papa durante o Holocausto. Segundo, pessoas que viveram na época e que tiveram contato com ele definitivamente acreditam que Pio XIII ajudou Hitler a conquistar o poder. Bem, de qualquer forma, é questionável o que realmente aconteceu e quais eram suas intenções. Talvez ele tenha apenas permanecido neutro, em outra tentativa de resguardar a Igreja. No entanto, o Papa era realmente a pessoa mais influente na Europa naquele período. Se alguém tinha o poder de parar a loucura do narcisismo, era ele. Então, esse foi o nosso resumindo tudo de hoje. E comentem aí embaixo o que vocês achou. Eu acho que tem mais coisa escondida ainda. Irei dar uma fuçada por aí em alguns sites. E logo estarei postando aqui um vídeo novo para vocês. Então curta e compartilhe e se inscreva no canal, que é muito importante. A partir de hoje, irei revelar tudo o que eu achar.